Voltamos ao nosso Café com Notícia e nesse bloco vamos debater uma temática muito importante que é, agora em junho, né, o mês alusivo do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E o especialista que vai debater conosco é o Fabrício Oliveira, ele que é psicólogo e também gerontologista, que é uma nova profissão na área da saúde e que tem a prevenção e aos cuidados ao idoso. Bom dia, Fabrício. Tudo bom, meu irmão? Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre envelhecimento, né, sobre idosos, esses idosos que estão aí, né, meio guardadinho devido à pandemia, mas são idosos que querem ser protagonistas de suas histórias, querem dançar, querem passear, querem curtir. Isso é importante. Muito bem. E aí a gente está conversando agora, Fabrício, nos bastidores. Se você puder fazer uma introdução da sua especialidade, da sua expertise na área. Hoje eu aprendi que tem uma nova profissão, né, que aí é a gerontologia, né? Eu não conhecia de fato, mas achei muito interessado e muito bacana pelo momento que nós passamos, tendo em vista que se você pegar aí os índices, não só na pandemia, mas bem antes já havia aí um acrescente, o número de pessoas, de idosos que são acometidos por violência doméstica, às vezes até dos próprios familiares ou cuidadores. E aí é sempre importante abrir espaço, né, na comunicação, na imprensa, essa temática que muitos não sabem que tem essa superproteção e essa prevenção para essa faixa etária, esse segmento tão às vezes abandonado e rejeitado pelos próprios familiares. Exatamente. Então, eu sou especialista em gerontologia, trabalho voluntariamente no condomínio Cidade Madura com os idosos, faço um trabalho lá voluntário há mais de 5 anos, atendo o idoso em casa, eu sou home care, porque isso é aquele coisa do conforto, né? Então, eu vou até a casa do idoso, e isso é importante porque quando eu estou na casa do idoso, eu tenho um olhar de 360 graus. Tapete, alguma coisa que pode machucar, porque a família não tem um olhar técnico, né? E o especialista dentro da casa é diferente. Então, eu sou home care. Na área da psicologia e na gerontologia, eu trabalho a prevenção e a promoção à qualidade de vida na casa dele, com estimulação cognitiva, com um monte de coisas, né, que proporcione um envelhecimento ativo e saudável. E também sou presidente da RCDs, que é uma rede internacional. Eu sou presidente aqui no Brasil, que a gente trabalha o envelhecimento ativo, né, do idoso. E falando sobre violência à pessoa idosa, é importante ressaltar que a Paraíba ela está no ranking do 9º estado de mais denúncia e violência 2019 e 2020, né? Isso no portal da transparência do Disque 100, que é o Disque de Denúncia. Então, a Paraíba está no 9º lugar. Em 2019, ela teve 403 denúncias. E em 2020, agora, no ano todo de pandemia, teve 499 denúncias na Paraíba. Em João Pessoa, foram, em 2019, 81 denúncias. E, em 2020, 53 denúncias. Dessas 53, 30% os filhos. Foi denúncias de filhos maltratando os idosos. Interessante que João Pessoa, na pandemia, foi o inverso do Estado. O Estado aumentou em 2020, mas João Pessoa reduziu, né? Exato. Teve 81 e agora 53. Aí tem que ver o estudo, né? Se tiveram medo de denunciar, porque eles estão em casa presos, não estão saindo, tem que ver toda essa logística, porque só foi 53. E outra coisa... Fora os que não são denunciados, né? Exato. E outra coisa interessante é que, quer dizer, até meio triste, porque são 23 estados, né? A Paraíba está no 9º lugar. Entre os estados do Nordeste, a Paraíba é o 3º. O primeiro é Ceará, o segundo é Pernambuco. Então,
A Paraíba em terceiro lugar é muito triste, porque é um terceiro lugar de um ranking, né, que a gente não gostaria de estar. Isso. Porque a Paraíba, o Nordeste, tem aquela coisa de voinha, voinho, né, aquela coisa de amor ao idoso. E quando a gente vê esse número muito alto, a gente começa a se perguntar, mas cadê aquele amor da família para o idoso? A gente sabe também que, com essa pandemia, teve muito home office. Então, a família está em casa, mas a família está muito no home office e o idoso continua lá, sozinho. Muitas vezes o idoso não sabe mexer em celular, tecnologia, ele acaba ficando excluído dentro de casa, né? E para a gente trabalhar sobre a violência, né, que é o mês de junho, que é o mês de Junho Violeta, essa campanha, eu trouxe até uma violeta, você pode levar para sua mãe, que já é idosa. Por quê? O que é que essa campanha traz? É assim, o cara de Minas Gerais, chamado Rômulo, ele morava perto, né, de um convento e sempre fazia trabalhos com a comunidade lá, com as freiras. Aí elas pediram para ele criar alguma coisa sobre idosos. Aí ele sonhou com Violeta e no outro dia ele decidiu criar a campanha Violeta. E essa campanha foi abraçada no Brasil inteiro. O que é que essa campanha quer dizer? Ao invés da violência, dê violeta, né? Que é uma planta linda, sensível, ela precisa de muito cuidado, é isso que o idoso precisa. Então, a violeta representa esse idoso. Então, ao invés de violência, violeta. Por Flores, quê? Né? Que é amor. Exato. E a violeta, você dando a violeta para o idoso, você está mostrando para ele a importância de sua existência. Me diga uma coisa, qual foi o ano que foi iniciado a alusão ao Junho Violeta? Em 2017, que 2017, começou então, isso, e o Brasil inteiro já abraçou essa campanha. Uns Tem pouco 14 tempo, anos, mais ou isso. menos. Agora, o dia 15, né, que é o Dia Mundial de Violência, é no mundo inteiro desde 2006, pela ONU. A ONU que criou 2006. Esse dia. E quando fala o Dia Mundial, é porque não é um problema só da Paraíba, só do Brasil. É um problema mundial de violência, né? Me diga uma coisa, em relação aos números de idosos sendo transferido para as casas de apoio, tem aumentado no Brasil, na Paraíba, sabe dizer? O que a gente vê aí é triste, né? Não podemos condenar porque só Deus sabe a realidade de cada um, às vezes um filho não tem tempo e tal, mas eu tenho aquela máxima que nossos pais nos deram todo amor e carinho e é a nossa obrigação cuidá-los até o último dia da vida deles, né? Repito, não condeno quem bota um pai ou uma mãe no asilo, não, porque a realidade de cada um, às vezes o filho só tem um filho e ele trabalha e não tem como cuidar, e às vezes não tem condições de pagar um cuidador. Mas se o máximo que puder fazer, faça pelos seus pais. Sabe se tem algum dado, se tende aumentado o número de idosos em asilo, ou o paraibano, o brasileiro está mais afetivo aos seus idosos? Como a gente está colhendo poucos dados, porque nessa pandemia a gente teve um processo de reclusão, né, de ficar em casa. Então os dados vêm, né, pouco, soltos, né? Soltos, mas eu acredito que existiu sim, porque o ser humano hoje ele está muito voltado à falta de paciência. Isso. E isso é o oposto de ter um idoso em casa, porque trabalhar com idoso, ter um idoso, você tem que ter a paciência. E uma coisa interessante que eu falo muito é sobre a empatia. Se essa pessoa não tem paciência, então tenha empatia, porque um dia ela vai ficar idosa. Isso. E se ficar, né? Porque é uma dádiva de Deus. Sabe? Feliz daquele que chega a 60, 70, 80, 100 anos. Exatamente. Isso é uma graça, né? E eu trabalho muito sobre aquela pequena violência. Porque assim, a gente sabe que tem a violência financeira, que pega o dinheiro do idoso. A gente sabe que tem a violência física,
a violência psicológica, mas eu trabalho muito com aquelas coisas pequenas para falar para as pessoas. Violências psicológicas pequenas, é aquela coisa, mãe, está esquecendo as coisas e já está ficando velha. É uma brincadeira de mau gosto, mas às vezes a família fala sem querer. Então, o que é que eu falo para os idosos e para as pessoas? Voltar à pergunta, e você, quando ficar idoso, vai sentir o quê? Entendeu? A partir do momento que... Porque, assim, quando existem essas brincadeiras, é neto, filho, e o idoso não quer magoá-los, reprimindo aquela brincadeira. Ah, é velho, ah, está ficando velho, isso é doença de velho. Então, o idoso não quer reprimir. Se ele não quer reprimir, aquilo fica engasgado. E é muito triste algo ficar engasgado no idoso, porque acaba indo para a sua saúde mental e lhe prejudicando, porque é uma coisa psicossomática, né? Ele acaba reagindo o oposto, uma depressão, uma coisa, né? Absorvendo o que é negativo, exatamente. Né? Então, eu falo, vire a pergunta, e você quando ficar idoso? Porque quando faço isso, eu vou fazer educadamente que ele se corrija com essas questões de idadismo, porque isso chama-se idadismo, que é o preconceito à pessoa idosa, e faz ele refletir. Poxa, quando eu ficar idoso, eu não quero fazer isso. Então, se a gente trabalhar a empatia e esse estilo de que, e você, quando ficar idoso, a gente começa a mudar esse panorama de violência e de denúncia contra a pessoa idosa. Sem falar que já é o primeiro ato, quando você busca falar ou conversar com um idoso da sua casa, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, e lhe falha a memória, já é um primeiro ato de você prestar atenção que pode estar iniciando um Alzheimer, alguma doença de forma mental, cerebral, e aí é um momento de procurar também um geriatra, né? Exatamente. O geriatra, ele é uma pessoa super importante para dar esse diagnóstico, e também o geriatra, ele faz aquele encaminhamento medicamentoso, já que o gerontologista não tem esse parâmetro. E você tem essa expertise de descobrir, né? Exatamente. No momento que você é contratado para uma visita, fazer uma visita, você vai notar na sua expertise, coisa que, como você bem falou, os filhos, às vezes, os pais não notam, que aquele idoso já está no estágio de parte clínica e não prevenção mais. Exatamente. Eu estava, antes da pandemia, com idosa, atendendo ela, que o familiar me pediu um laudo. E ela já estava com uma leve sequela de Alzheimer. Ela esquecia o nome dos filhos. Uma coisa importante, Eugênio, que você falou sobre eu não deixar numa instituição de longa permanência, né, que é o antigo asilo. Hoje fala um pouco mais sobre... Mais leve, né? Isso. E LPI, que é a instituição de longa permanência. Uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro são as centro-dias. O que é centro-dia? É um lugar onde o idoso passa o dia. Lá ele vai ter profissionais para passar o dia com ele, para fazer estimulação. Então, aqui na Paraíba, em João Pessoa, já tem centro-dia. Então, se eu não quero deixar ele numa instituição, eu deixo num centro-dia e de noite eu vou lá buscar, entendeu? Então, isso é uma opção para você não se desligar tanto do seu idoso querido. Perfeito, e não se culpar por estar abandonando, né, um ente querido, um pai, uma mãe. Eu gostei da ideia, eu não sabia que existia também. Existe, já está bombando no Brasil, e aqui em João Pessoa já chegou, já tem aqui. Que é a mesma coisa para a criança, como fosse uma creche ou um colégio integral, né? Isso, a gente não fala creche para não infantilizar. Isso, ou colégio integral, é só para uma analogia, ser parecido. Né? Exato, que já existe essa violência de aquela, meu vovozinho, a colherzinha, a gente não pode infantilizar o idoso. Concordo. Tem muita gente que discorda daquela, o idoso parece criança. Não, quando a gente fala que o idoso é criança, a gente elimina a história de vida da pessoa. Então, por isso que os profissionais sérios da área do envelhecimento é contra esse tipo de infantilizar, de falar, virou criança, parece criança. Criança está começando a história dela.
Então, ela não tem história. Se eu falar que o idoso parece criança, eu elimino a história de vida, o que ele fez, o que ele contribuiu na sociedade. Inclusive, estimula psicologicamente a ele retroceder, né? O idoso ele tem uma certa, posso falar, uma certa experiência de vida que muitas vezes, quando está na sua sã consciência, né? Não está em Alzheimer nem outra patologia, ainda é sim um reflexo para que nós possamos enxergar como espelho. De exemplo, às vezes um idoso com 70, 80 anos é uma pessoa sã, consciente, que tem aí suas expertises, sua experiência para lhe dar conselho, me dar conselho, né? E quando você, como você bem falou, você muda, né? Inverte a lógica e passa a querer tratá-lo como uma criança, você acaba atrapalhando esse desenvolvimento mental dele. Ao invés de ele desenvolver muito mais, ele vai retroagindo, retrocedendo ao ponto de fato, se achar até inútil, feito uma criança. E uma coisa interessante, Eugênio, é que assim, tem muito idoso que às vezes ele é até meio preconceituoso com a idade. Ele fala, eu faço isso melhor do que um jovem. Não, ele tem que entender que ele faz isso melhor do que alguém da idade dele e que não trabalhou sua qualidade de vida. Então, a gente tem que se comparar com alguém de nossa idade. Eu tenho espírito jovem. Não, o espírito é da sua idade. Você tem que se comparar com alguém, né, que lutou, que trabalhou, que fez um monte de coisas para ter uma qualidade de vida boa. A TV Master tem como exemplo a Teresa Madalena, né? E tem muito idoso que se espelha nela. As idosas ficam olhando o vestido que ela vem, o sapato. Então, aquilo, né? A Teresa Madalena é um espelho de um envelhecimento ativo e saudável. E eu posso até falar, exatamente, talvez, esse paradoxo não é muito usado, mas é como se fosse uma idosa jovem, né? Eu acho isso bacana, você vai chegar na idade, mas não se coloca na idade de velha, e sim pode ser na idade, mas no corpo e na mente você sempre ser aquele jovem de pensamentos, de ideia, e aí eu acho que é um caminho para que o idoso não caia em depressão. Você foi muito feliz, a Teresa é um exemplo disso, de uma idosa jovem que se veste, tem o prazer de se vestir, trabalha, que é importante, né? Isso. Ainda está à frente da TV, espero em Deus que por muitos anos. Então, assim, eu acho que não existe terapia melhor do que essa, de você sempre sentir útil para a vida. Isso é interessante porque quando a Teresa Madalena passa 3 horas comandando um programa de TV, ela mostra para essas idosas que elas são capazes. Isso. Então, eu tenho clientes, né, idosas que assistem ela e ficam, poxa, eu amo ela, eu gosto de como ela vive a vida feliz, sorridente. Ficou aí chorando por causa da pandemia que não pôde trabalhar, porque, sabe... Isso. E nunca vai parar. E é isso, é igual uma Hebe Camargo, né? A gente tem que trabalhar a vida inteira. Mas eu aposentei. Mas faça alguma coisa voluntária. Se doe para o outro, né? Porque a partir do momento que a mente fica parada, aí vem as doenças. Aí vem, né, aquela coisa psicossomática, vem a tristeza, vem a depressão. Então, nunca é tarde para o idoso fazer um trabalho voluntário. Visitar uma creche, fazer alguma coisa importante, porque a gente não pode esquecer que a gente contribui para a sociedade. Perfeito. Então, a partir do momento que o idoso está lá atuando, a gente vai disseminando esse preconceito, essa violência tão brutal com a pessoa idosa. E se você notar, Fabrício, pega o idoso da capital e do interior, né? Vida rural, sertaneja. Você vai assim no interior, você vê idoso com 90 anos capinando, plantando. Por quê? Porque foi uma vida que não parou para descansar, para pensar em besteira, não. Então, assim, está mais que comprovado cientificamente que quando você não para,
me aposentei, se aposentou do trabalho, não da vida, né? Você não para, você continua fazendo alguma coisa a mais, até aumenta seu tempo de vida, né? A expectativa de vida, porque você está exercitando o corpo, a alma, a mente. Quando você para tudo, para a mente, para o corpo, e aí começa a vir as mazelas que infelizmente acontecem, independente de idade, né? Exatamente. Os estudos mostram que a mente sem ler, sem estudar, sem trabalhar, as sinapses, né, que ficam aqui no nosso cérebro, né, elas começam a morrer, né? Essas sinapses, elas que dão atividade à nossa vida. Então, a partir do momento que eu aprendi uma coisa, nasceu alguma sinapse no meu cérebro. Isso é científico, isso é estudo, isso é ciência. Então, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu estou tendo qualidade de vida, eu estou tendo uma longevidade. Quando você fala dos idosos rurais, eu lembro de Salvador. O estado da Bahia é o estado de mais centenários no Brasil, né? Como eu estudo muito, eu sei muita coisa sobre o idoso. Então, Salvador é o estado onde tem mais longevos, mais centenários no Brasil. Inclusive, o Brasil começou lá, né? Começou lá. Tem a cidade mais antiga, que é... Aí você falou de Carpinades, eles gostam muito de descansar, de ter uma redezinha. Então, isso contribui, né, para uma qualidade de vida e um envelhecimento longevo de 100, 115, 110 anos. Muito bem mesmo. E aí, eu acho que é muito importante essa sua expertise para quem está nos assistindo. O Fabrício, ele vem de uma profissão que é pouco conhecida, infelizmente, mas para uma área que tem um amplo crescimento, que aí é um crescimento global, não é só o Brasil. A gente vê que nos Estados Unidos mesmo já trabalha há muito tempo essa área esse trabalho psicológico, né? De prevenção com o idoso. E aí, além de ter você como profissional, acaba ganhando um amigo, um conselheiro, né? Que muitas vezes os idosos ele não tem dentro de casa, não tem com a filha, porque não tem tempo, o neto não tem tempo. Aliás, quase ninguém tem tempo para os idosos. Hoje o Brasil e o mundo todo é muito egoísta, visa só o seu crescimento pessoal, profissional, e esquece aquele que mais nos deu amor e a vida, né? Muitas vezes nos deu a vida, como um pai, uma mãe, um avô, uma avó, vem aí a genética hereditária. Os idosos eles se sentem muito à vontade comigo. Tem idosos que falam coisas que não falam para os filhos, né? Eu acho isso muito interessante, porque a partir do momento que tem um profissional só da área, né? Quando eu comecei a trabalhar com idoso em 2013, eu decidi, eu vou ser psicólogo só de idoso. Porque não tem um profissional só de idoso. Tem muitos profissionais aí que atendem casal, criança, mas eu escolhi só de idoso para ter isso como uma assinatura, para ter isso como um propósito de vida e de trabalho. Por quê? Quando eu estou ligado só na área do envelhecimento, eu acredito passar uma confiança para eles que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, em que tudo isso vai refletir nele em qualidade de vida. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente busca conhecimento, mais a gente traz, né, a prevenção e a promoção à qualidade de vida. E isso é interessante, porque os idosos se sentem confortáveis comigo. Quando eu estou na casa deles, uma coisa interessante que eu faço, quando o idoso, eu vou na casa do idoso, eu vou com o plano A, B e C. Por quê? Trabalhar com idoso, você tem que entender que tem dia que ele está chateado, tem dia que ele acorda que não quer nada. Então, no dia que ele não quer fazer terapia, a gente faz estimulação cognitiva e motora. Eu levo jogos de memórias, eu levo um monte de jogos. Quando ele não quer fazer os jogos, eu ponho ele no meu carro e a gente vai andar. Às vezes eu estou no shopping com um idoso, ele é meu cliente, que a gente está andando, a gente está conversando. Eu tirei ele da área de conforto, de dentro de casa, né, da zona de conforto, e ele se sentiu mais aberto em conversar. Então, isso é importante, essa assistência de um profissional dar para o idoso, isso é uma diferença.
E é uma diferença tão legal que muitas pessoas me procuram por isso, pelo esse diferencial, essa assistência ao idoso. Então, assim, antes da pandemia, eu tinha muitos clientes, né? Muitos clientes que gostavam disso, de todo esse processo de trabalhar. E uma coisa interessante que eu sempre falo é que o psicólogo não é para doido. Tem idosos que falam, eu não vou não, porque eu não sou doido. O psicólogo, ele é para trabalhar o equilíbrio emocional e a sua saúde mental. Todo mundo tem que ter isso. Isso. Então, tem uma idosa que... mas eu falei, você sabia que aquela atriz famosa lá, que você gosta, tem um psicólogo? Ah, é? Então, eu quero também. Porque o que é que falta? O conhecimento. Porque tem muita pessoa que fala, essa coisa é cultural, né, antiga, que o psicólogo é para doido. Não, a gente trabalha a qualidade de vida da pessoa, o equilíbrio mental. Pessoas com distúrbios mentais é o psiquiatra, mas o psicólogo é para trabalhar o seu equilíbrio. Eu acho que essa visão é mais para os antigos mesmo, porque a turma mais jovem já entendeu até que o próprio psiquiatra também não é para doido, né? É para pessoas que, por exemplo, vem um psicólogo e dependendo da patologia, às vezes é esquizofrenia, alguma coisa que não é doido, mas é uma doença que tem que ser tratada com medicamentos, aí o psicólogo já indica o psiquiatra, né? Exatamente. Então, assim, graças a Deus essa cultura está diminuindo, mas, como você bem falou, de fato, os mais antigos ainda entendem que psicólogo é para doido, né? E o psicólogo hoje, ele trabalha até, inclusive, na área de trabalho, né? Tem a parte de trabalho que é para contratar pessoas, então, assim... É algo que só a turma mais antiga que ainda tem essa visão. O psicólogo, ele é um profissional para trabalhar a sua qualidade de vida, o seu estado emocional. E hoje, principalmente, você sabia, gente, que tem gente que fica depressivo com alguma coisa, algum comentário que alguém põe na sua rede social. Isso, verdade. Então, assim, o psicólogo tem que estar ali para acolher aquela pessoa. A partir do momento que a gente quebra esse paradigma, né, essa coisa de antiga, quando eu comecei a atender os idosos, eles falaram, olha, doutor, não vou aí não, porque vão falar, ó, o véu doido indo para o psicólogo. Então, isso é interessante a gente sempre falar. O psicólogo é para trabalhar a sua longevidade, a sua qualidade de vida. Muito bem. Fabrício, quero te agradecer, meu irmão, Obrigado. Por essa aula que você deu aí. Que Deus te abençoe na sua missão. Isso não é apenas uma profissão, é uma missão. Você é um vetor de esperança, de bênçãos de Deus na vida dos nossos queridos idosos e que você possa ter, através desse seu coração, desse seu trabalho, reflita em crescimento profissional na sua vida, meu irmão. Muito obrigado. E quero finalizar com essa frase, a empatia. Então, o idoso que está me assistindo, quando alguém falar, você é doença de velho, e pergunte, e você quando ficar velho? Porque aí a gente começa aquele trabalho de formiguinha e mudar, né, esse pensamento chato de preconceito de que velho é inútil, de que velho não presta. Muito obrigado pelo convite. Deixar seu rede social, seu contato, fica à vontade. Meu Instagram é Fabrício Psique, né? É só, no Google, coloca no Google Fabrício Oliveira que você acha tudo, acha telefone, acha tudo, acha meus trabalhos com idosos, acha tudo. É só me procurar no Google, Fabrício Oliveira. E estou à disposição, gente. E depois dessa pandemia, os idosos vão precisar muito de acolhimento profissional. Eu estou à disposição. Muito bem. E agora vamos para um breve intervalo, já retornaremos com mais informações e entrevistas para você.